Ca- Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim analisando o que está acontecendo com o mercado do boi. E nessa sexta-feira, uma boa notícia. Houve um avanço generalizado aí da cotação da arroba, um avanço nos preços que foi verificado em praticamente todas as regiões produtoras, algumas com mais, outras com menos, mas o fato é que temos uma tendência já traçada aí para os preços. Será que essa tendência vai continuar também nos próximos meses? Vamos perguntar para quem entende. Quem está com a gente hoje é Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Hoje, excepcionalmente por telefone, trazendo as informações aí do mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de precificação, com uma evolução de preços em praticamente todas as regiões produtoras na semana, Fernando. Dá para cravar isso? Sim, assim, primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E sim, foi uma semana muito positiva, muito favorável em termos de preço da arroba, a melhora dos preços pagos ao pecuarista. Então, houve avanços de norte a sul do Brasil. Tivemos aí uma ótima capacidade em relação à elevação de preço e é uma tendência de continuidade. Essa é a melhor notícia para o pecuarista que está aqui nos acompanhando. Esse movimento de alta não parece estar próximo de terminar. Tá? Temos boas condições de demanda que reforçam aí essa perspectiva, essa tendência de continuidade do movimento de alta, pelo menos agora no curto prazo. Muito bem, agora vamos entender o que aconteceu nas regiões diferentes aí do país, Fernando. Quando a gente olha em termos percentuais, quais são os destaques aí desse movimento de alta? Bom, a gente tem que colocar aqui Rondônia como um grande destaque. Rondônia era um mercado que estava bem defasado em termos de preço, né? Trabalhou boa parte de julho e também em agosto abaixo dos R$ 190 por arroba. Agora o mercado já está convivendo aí com negociações entre 200 até R$ 210 por arroba. Já tivemos uma boa elevação de preços no mercado rondoniense. Em Rolim de Moura, por exemplo, nos últimos dias o mercado subiu aí 7,9%. Então, nós tivemos aí uma recuperação importante dos preços no mercado de Rondônia, um mercado que estava sofrendo demais com preços baixos, né? E quando a gente olha para mercado, para Goiás, por exemplo, Goiás consolidou negociações no patamar de 235, com perspectiva de alcançar os R$ 240 por arroba também no curto prazo. Então, o mercado em Goiás apresentou uma alta aí de quase 2,5% no decorrer dessa semana. E São Paulo também a gente pode colocar aqui como um destaque. São Paulo aí trabalhando com uma arroba do boi gordo entre R$ 240 a R$ 245, acumula alta aí de quase 3% no decorrer dessa semana, com uma perspectiva de atingir os R$ 250 por arroba durante a primeira quinzena de setembro de uma maneira mais consistente. Então aí nós temos um bom perfil para as principais praças do Brasil afora, uma perspectiva de continuidade desse movimento de alta agora no curto prazo. Legal. E quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, esse já vem se destacando já há um pouquinho mais de tempo, mas com um preço nominal aí acima de tudo, né, Fernando? Exatamente. A gente tem que lembrar o seguinte, Mato Grosso do Sul foi um dos estados que passou a trabalhar com preços superiores a São Paulo, inverteu aquela relação tradicional, aquela relação clássica que nós temos de diferencial de base. Tipicamente São Paulo é uma praça, é um estado com preços mais altos do que os estados vizinhos, por uma série de particularidades, mas no decorrer dos últimos dias não. Quem aí teve negócios acima, né, foi Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul agora atingiu negociações em até R$ 250 por arroba recentemente, no decorrer dessa semana, excedeu aí todas as perspectivas de preço. Dentre as principais praças pecuárias país afora, o Mato Grosso do Sul é aquela com os melhores preços aí pela arroba do boi gordo, e também mantendo aí, quando a gente olha para a situação das escalas, o que nós percebemos é que as escalas de abate permanecem encurtadas,
permanecem apertadas com escalas aí trabalhando entre 6 a 7 dias úteis, o que oferece uma perspectiva de continuidade desse movimento. Pois é, Fernando. Agora, a gente tem escutado muito aqui no Notícias sobre o cuidado com um aumento de oferta, talvez não agora para setembro, mas a partir de outubro, no último trimestre do ano principalmente, mas concentrado ali entre outubro e novembro. Qual que é a sua expectativa? Continua esse movimento de alta ao longo de setembro? Temos aí um impacto de um aumento de oferta a partir de outubro? Enfim, qual que é a sua previsão aí em termos de precificação da arroba? Bom, eu creio que realmente vai ter uma grande quantidade de animais confinados na atual temporada, isso é fato, né? A gente tem ótimas condições para confinamento em 2024. Nós temos que lembrar aí o seguinte aspecto em relação a confinamento. Nessa temporada nós tivemos nutrição animal acessível, custos baixos aí de nutrição animal, uma grande oferta de milho, sorgo, torta e caroço de algodão. Então tivemos aí uma boa condição para o pecuarista do ponto de vista nutricional, para incluir na dieta dos animais, grandes alternativas. Como nós também tivemos uma reposição ainda barata, boi magro ainda a preços acessíveis. Então tudo isso permitiu que o confinamento na atual temporada fosse recorde. Tivemos um recorde de confinamento. E sim, vai ter uma grande quantidade de animais sendo ofertados no mercado. A gente vê aí avanços interessantes no mercado futuro também, o que ajuda nas ferramentas para o pecuarista travar preço, oferece uma previsibilidade em relação à rentabilidade média do confinamento. Então tudo isso é muito interessante, fornece aí condições para que o pecuarista brasileiro siga confinando e confirmando essa expectativa de recorde para essa temporada. Então, realmente tem essa perspectiva de aumento de oferta, mas nada assim que ofereça tanta preocupação. Por que eu falo isso? Porque a demanda está muito aquecida. Nós temos aí recorde de exportação na atual temporada. A gente pode usar julho como um parâmetro interessantíssimo para entender isso. Julho foi o mês de maior abate da nossa história. Nunca se abateu tanto gado gordo como em julho de 2024. Foram mais de 3,6 milhões de cabeças de gado, né? E, mesmo assim, os preços não cederam em julho. Os preços até apresentaram alta, que as exportações também tiveram o melhor desempenho da sua história em um único mês, em julho de 2024. Tá? Foram quase aí, foram 383 mil toneladas em equivalente carcaça em julho de 2024. Então, o Brasil está produzindo muita carne, mas a demanda não está faltando. A gente tem ótimos predicados em relação à demanda. O Brasil é líder global, referência global em exportação de carne bovina. Vai se manter assim no decorrer dessa década, tendo de consolidar essa posição. E eu vejo esses fatores de demanda como fundamentais para justificar essa perspectiva ainda favorável em relação a preços da arroba, mesmo em um ano de forte abate, de uma grande quantidade de animais sendo abatidos aí a nível de Brasil. Ô, Fernando, você frisou bem essa situação em julho, que, enfim, justificou, inclusive, uma força aí no preço da arroba. Mas você acha que essa tendência de uma demanda forte, ela segue para o final do ano? Será que vai ser uma demanda capaz de superar aí a oferta de confinados? Vocês mesmo aí nas safras já têm uma avaliação de confinamento e esse ano é maior, né, Fernando? Sim, é 4,5% superior à oferta de confinados nessa temporada. A gente sabe que o confinamento no Brasil ganha força ano após ano. Então, só para dar uma noção para quem está aqui nos acompanhando, tá? O Brasil aí tem 159 milhões de hectares de pastagem. Essas áreas de pastagem aí, 78% delas, dá mais ou menos aí 124 milhões de hectares, eles têm algum grau de degradação. São pastagens aí com algum grau de degradação. Isso representa para o país uma oportunidade em avançar na produção de outras commodities. Não por acaso, a gente já está projetando também números recordes para a produção de soja. Isso não quer dizer que o efetivo do rebanho de bovinos no Brasil está diminuindo. O que a gente vê é crescimento do confinamento ano após ano, e agora o que acontece, aquela
integração lavoura-pecuária se consolida no Brasil como uma excelente estratégia por parte do produtor brasileiro. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando você faz integração lavoura-pecuária, você está diluindo o teu risco, você está diversificando a tua atividade, você não fica só dependente da soja e do milho safrinha, você tem aí os animais de confinamento que podem oferecer boas rentabilidades, podem oferecer uma boa, inclusive pecuária de alta performance tem rendido melhor do que soja nesse ano de 2024, vai ter um rendimento médio, uma rentabilidade média maior do que soja no ano passado também teve, né? Então, as condições são muito boas para a pecuária de corte aqui no Brasil, para aumento de regime intensivo de produção. Então, integração lavoura-pecuária é uma excelente estratégia que está sendo bastante utilizada no centro-oeste brasileiro. Temos grandes áreas de pastagem que podem ser aproveitadas para isso. Tanto que nós imaginamos que ano após ano a gente vai ver a atividade de confinamento crescendo no Brasil. Muito bem. Agora, a demanda vai ser forte também, a ponto de absorver esse aumento de oferta para o último trimestre? Olha, a demanda doméstica, a gente já falou de demanda de exportação. A demanda de exportação vai continuar muito aquecida. O Brasil é a bola da vez do mercado internacional, é o grande fornecedor de proteínas de origem animal, tem uma excelente capacidade para fornecer produto. Agora, quando a gente fala de demanda doméstica, nós também temos nossas qualidades. Bom, estamos na menor taxa de desemprego na economia brasileira nos últimos anos. Apenas aí 6,8% da população brasileira está desempregada. E isso sugere o seguinte, teremos aí um último trimestre, inclusive o que o varejo espera é que seja o melhor último trimestre dessa década, em termos de consumo. Então, por quê? Porque tem mais gente empregada, o efeito da entrada do 13º salário tende a ser maior na atividade econômica. Então, nós vamos ver aí uma condição de consumo muito boa também no mercado doméstico. Então, tem capacidade, tem condições de absorver toda essa produção que vem pela frente. Lembrando, diante da situação climática, nós não teremos oferta de animais terminados a pasto no mercado brasileiro tão cedo. Tá? Os pastos bem prejudicados aí com seca, queimada, né, Fernando? Sim, exatamente. Então, isso vai atrasar a entrada desses animais terminados a pasto no mercado, que muito provavelmente a gente vai ver lá em 2025 apenas. Tá? Ô, Fernando, então, na sua opinião, essa trajetória de alta nos preços da arroba não deve ser interrompida? Ela vai continuar evoluindo até o final do ano? A gente vai ter algum sobressalto, é natural que isso aconteça em dado momento, tá? Mas daqui até o final do ano a expectativa ainda é positiva em relação a preços da arroba. Só não podemos mirar muito alto, a gente não pode imaginar um cenário de altas explosivas do preço da arroba do boi gordo. Eu não acredito que nós teremos aí altas explosivas dos preços da arroba do boi, tá? A oferta é um limitante muito importante, né? A gente não deve ver esse boi escapar muito em termos de preço da arroba, mas mesmo assim um pecuarista que fez muito bem a sua gestão de comercialização, trabalhou bem a gestão de risco, trabalhou bem fazendo travas de proteção, se precavendo ali da volatilidade do mercado, vai conseguir sim ter boa rentabilidade na atual temporada. É uma temporada que ainda é possível ganhar dinheiro, mesmo com preços da arroba que não são aqueles que o pecuarista sonha, né? O pecuarista gosta muito de ver a arroba ali a 300, 320, 350, que nem a gente viu lá em 2022, tá? Mas não é a realidade para o mercado na atual temporada. Então, mas ainda assim, é um valor aí que remunera esse pecuarista, que vai permitir aí boas rentabilidades, vai trazer aí boas oportunidades para esse pecuarista também. E frisando aqui o seguinte, tem que planejar a compra de animais da reposição. A reposição ainda oferece boas oportunidades, principalmente para as categorias mais jovens, bezerro, por exemplo, tá? Que ano que vem, com o descarte de matrizes que nós vimos em 23 e também em 24, parece pouquíssimo provável que nós vejamos aí uma arroba do boi gordo, que nós vejamos as categorias de reposição nos preços que nós temos hoje. Tá? Então, muito provavelmente, a gente vai ver preços mais altos das categorias de reposição a partir de 2025. Final de ano a gente já deve perceber esse movimento, mas em 2025 isso deve ficar ainda mais evidente. Muito bem. Eu queria saudar o pessoal que está participando com a gente, o Charles, Humberto,
falando lá de Goiatuba, Goiás. Obrigado, Charles, pela audiência. O José Mendes aqui com a gente também. Obrigado, José Mendes. O Matheus Rossato. Valeu, Rossato, pela participação. E a pergunta do José Carlos Guimarães. Ele quer saber o que está acontecendo lá no Mato Grosso. Ele fica lá em Pontes e Lacerda e, segundo ele, não está subindo quase nada em relação aos outros estados. Ele acredita que seja por causa de muito boi negociado a termo. Faz sentido, Fernando, lá para a região dele, lá em Pontes e Lacerda? Faz sentido, sim. O Mato Grosso é um estado que hoje trabalha com negociações entre 205 até 220 por arroba, a depender da praça. O Mato Grosso é muito grande, né, como a gente sabe, então vai oscilar muito os preços de acordo com a praça que ele está. O que acontece? Os grandes frigoríficos mato-grossenses, eles realmente fizeram uma grande quantidade de animais a termo, fizeram muito boi de parceria nessa temporada. As condições eram boas tanto para a indústria quanto para o pecuarista, e realmente isso garante uma escala um pouco mais folgada para esses frigoríficos, em especial os grandes que atuam no mercado mato-grossense. Então o mercado do Mato Grosso, ele realmente está um pouco mais com alto... O mercado está evoluindo, não é que o Mato Grosso não esteja apresentando alta de preços, mas essa alta não está acontecendo na mesma velocidade que acontece em outras praças. Hoje o Mato Grosso, ele segue como o estado que mais confina no Brasil. São Paulo é o segundo estado que mais confina no Brasil, e não por acaso esses dois estados são aqueles que vão apresentando altas um pouco mais comedidas, mais discretas. Vai caminhando, mas vai caminhando de uma maneira um pouco mais lenta. Há quantas semanas nós não estamos falando do mercado em São Paulo, que antes era 235, agora é de 240, 245, mas isso não aconteceu rapidamente. Está acontecendo de uma maneira mais discreta, de uma velocidade um pouquinho menor do que nos outros estados, e essa incidência de contratos a termo ajuda a explicar exatamente por que isso está acontecendo. Muito bem. Tá aí a análise do Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado, aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar aqui ajudando nossos internautas a entender um pouco mais desse mercado. Fernando, um pouco mais otimista, principalmente com relação à evolução dos preços da arroba. A demanda tem se mostrado forte, disse o Fernando, e temos aí um final do ano onde essa demanda pode sim ser capaz de absorver, mesmo que haja um excesso de oferta aí de confinamento, seja capaz de absorver essa oferta, portanto aí não impedindo aí uma evolução dos preços da arroba do boi gordo, claro, dentro das devidas proporções, sem exageros, sem esperar números mirabolantes aí para o final do ano, mas mantendo aí uma trajetória de alta para os preços da arroba. Meu amigo, volte sempre. Bom, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Eu desejo um excelente final de semana a todos que nos acompanham aqui no Notícias. Safras e Mercado é parceiro da pecuária de corte, do agronegócio brasileiro, né? E qualquer questionamento, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Basta nos contatar e, enfim, excelente final de semana a todos nós e ser bons negócios para os pecuaristas que estão aqui nos assistindo, e até uma próxima oportunidade. Grande, Fernando. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. E ao pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueçam, faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe o sininho acionado para que você seja avisado pelo YouTube sempre que a gente estiver ao vivo, online aqui, para que você possa fazer sua pergunta, para que você possa tirar suas dúvidas com os nossos convidados, tá bom? Obrigado pela audiência, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.